Bem-vindos a esta secção da Standard I/O API de alto nível, dessa vez para falarmos do posicionamento de stream, flush e tratamento de erros. Portanto, a encerrar aqui o capítulo de alto nível. Portanto, as funções do stdio que servem para o posicionamento de ponteiro de stream, nós já sabemos o que é um ponteiro, posicionamento de ponteiro de stream, não é? Ponteiro de stream é exatamente a mesma coisa, é uma função que se chama dessa vez fseek, não é? Já tínhamos, numa ocasião passada, falar do lseek, que é da API de baixo nível, agora o fseek vai receber uma stream e vai ter um comportamento em tudo idêntico ao lseek, ou seja, vai precisar aqui de um offset, que é um valor em termos de deslocamento em termos de byte, pode ser um valor positivo ou negativo. Positivo será um deslocamento para a frente em relação à posição que nós estamos a indicar no ends, e negativo será uma posição para trás. Não é? O ends será então o referencial. O ends pode ser um referencial de set, portanto a posição, temos iniciais, a posição corrente, portanto o ponteiro de fecheiro está numa determinada posição, o offset é interpretado em relação à posição corrente, e o secant em que o offset é interpretado em relação ao referencial fim do fecheiro. Não é? O rewind é uma função de conveniência que permite colocar a stream do fecheiro novamente a zero, não é? Esse rewind tem a ver até, o nome é originado pelas famosas cassetes, não é? As cassetes em que se fazia o rewind, as cassetes antigamente, não é? Que era um método, um modo de gravação de dados de sequencial e que obrigava, não é? Quando fosse para rebobinar a cassete, havia lá uma tecla nos leitores que era o rewind, precisamente para fazer colocar a zero. É? O rewind é uma função de conveniência, estava a dizer, porque ela pode ser substituída perfeitamente por algo assim no género, não é? Stream 0, seek set. Então, em relação à posição inicial, fica a 0 bytes da posição inicial. Não é? É isso que permite fazer o rewind. Portanto, fseek é a posição que nos permite posicionar o ponteiro de fecheiro na API de alto nível, que é muito similar à função lseek da API de baixo nível. Não é? Qual é, que é a posição corrente de uma stream? Temos a função ftl para nos dizer isso. Não é? A ftl vai nos dizer em que byte, em que zona do fecheiro, portanto, se nos devolver o byte 0, quer dizer que está no início, se nos devolver o byte 20, quer dizer que está no 20º byte do fecheiro. É? Portanto, no número de textos, o início do fecheiro é o valor que é devolvido pela função, menos 1, e ativado o RNO, caso haja um erro, por exemplo, a stream ser aqui indicado uma stream invalid, por exemplo, que já tenha sido fechada ou que nunca tenha existido. Agora temos o conceito de flush stream. Nós falámos que a API de alto nível vive de memória tampão, não é? Vive de buffers. Não é? O flush permite perfeitamente, precisamente, fazer o descarregar do buffer, ou seja, estar a limpar o buffer. Quando nós chamamos o flush, file flush, estamos a indicar aqui uma stream e o que vamos fazer é estar a despejar o buffer descrito da stream. Portanto, aqui, nesse caso, quando fazemos um file flush, os buffers que estão associados aqui ao stream são despejados para o sistema operativo. Portanto, vai aqui para o sistema operativo, ou seja, para a API de baixo nível. Não quer dizer que isso leve à efetivação da escrita no fecheiro, portanto, na escrita no dispositivo de armazenamento de dados persistente, não é? São algo que já vamos ver mais adiante, mas são situações distintas. O que é feito é o flush dos buffers de alto nível. Se o parâmetro stream for igual a nulo, são todas as streams abertas do processo que são esvaziadas, não é? O comportamento em termos de erro, o habitual, é o F se existir um erro, com o RNO a ficar com o código de erro, e 0 se tudo estiver ok. Portanto, o flush stream, por exemplo, temos aqui, quando ocorre um flush stream, os buffers são esvaziados através da função write, não é? Portanto, é uma API de baixo nível. É escrito no buffer associado ao fecheiro. Não significa, e nós já chamamos a atenção para isso, que o conteúdo vá de facto ser despejado, ser escrito, se preferirem, não é? Para o fecheiro, não é? Não é isso que irá acontecer ou poderá não acontecer. Porquê? Vai ser colocado nos buffers baixo nível. Se os buffers ficarem cheios, aí sim o conteúdo é efetivado para um suporte de armazenamento permanente, não é? Persistente. Portanto, a vantagem do stdio é minimizar, e nós já falámos nisso, não é? As onerosas chamadas ao sistema. A API de baixo nível usa chamadas ao sistema, a API de alto nível usa uma camada de buffer que ocorre no nível do espaço de lançamento do utilizador e, portanto, que procura minimizar o número de chamadas ao sistema. Só quando esses buffers estão cheios ou só quando há, de facto, o pedido explícito à aplicação, que é através precisamente da função file flush, que há lugar à escrita, às chamadas ao sistema, portanto, que vão ativar um mecanismo relativamente oneroso do sistema operativo. Não é? Agora, como garantir que uma stream stdio é efetivamente escrita para o dispositivo de armazenamento? O file flush não chega, porque o file flush o que faz é indicar que os buffers de alto nível, os buffers no espaço de lançamento do utilizador, têm que ser despejados para o baixo nível, não é? O que é preciso fazer? Não é preciso
para além do file flush, vamos depois de seguida fazer um fsync, ou seja, vamos ter que aplicar a função que faz para um descritor de baixo nível o escrita para o esvaziar dos buffers para os respectivos fecheiros, não é? Portanto, agora aqui é um problema, o fsync precisa de um descritor de fecheiro de baixo nível e nós estamos numa stream, temos um file asterisco. Como é que nós conseguimos isso? Existe uma função que é o file NO que nos permite obter a partir de uma stream o respectivo descritor de fecheiro, porque uma stream funciona por cima do mecanismo baixo nível, ou seja, uma stream também tem associado um descritor de fecheiro. A função file NO devolve-nos precisamente de uma determinada stream o respectivo descritor de fecheiro. E, portanto, fazer o flush completo a uma stream será fazer primeiro o file flush, portanto passa para o baixo nível e depois no baixo nível mandar despejar os buffers de baixo nível associados à stream, como indicando aqui no fsync que nós queremos usar o descritor de fecheiro associado àquela stream. Portanto, o fsync vai nos permitir realizar a segunda parte da operação para garantir de facto que o conteúdo é despejado, nesse caso é escrito para o fecheiro, não é? Em termos de gestão do buffering, portanto, existe um conjunto de 3 formas diferentes de fazer gestão do buffering em streams. A stream pode não ser bufferizada, portanto não tem amortecimento, certo? É o caso, por exemplo, do STDR. E compreende-se isso, o STDR é o canal de erro e nós queremos que qualquer mensagem de erro seja imediatamente efetivada, muitas das vezes para o ecrã, não é? Portanto, para o canal de erro que está associado ao STDR. E é esse o conceito por trás do STDR, é se há um erro, eu quero que ele seja mostrado imediatamente e não que ele fique pendurado num buffer que depois só ser mostrado passado algum tempo. O line buffered é uma stream, portanto é uma forma de bufferização da stream em que é bufferizado até um /n, ou seja, é colocado na memória tampão até que apareça um /n, não é? Um exemplo disso é o stdout, e é por isso que quando nós fazemos um printf é boa prática colocar no final um /n para garantir que aquele printf é efetivado e é mostrado normalmente no ecrã, não é? E é por isso que quando tem um printf sem /n não é garantido que ele vá logo imediatamente ser refletido no ecrã, não é? Isso é importante depois na programação multithreading, em que isso possa ser relevante à ordem das mensagens. Finalmente, o comportamento por omissão é o block buffered ou full buffering, ou seja, é quando as streams estão a fazer uso de facto de os buffers das memórias tampão de API de alto nível. Há uma função que permite fazer o controle disso, é o setVBuff, portanto permite fazer o controle dos buffers, não é? Vamos indicar aqui a stream, podemos aqui especificar um buffer, uma zona de memória do espaço no endereço do utilizador, o modo como nós queremos que ele seja tratado a stream, e o modo está aqui refletido, pode ser não bufferizado através dessa constante, underscore IONBF, line buffered através dessa constante e block buffered através dessa constante. Portanto, nós podemos mexer nisso, podemos indicar, como foi dito aqui, um buffer nosso, e para o efeito depois teremos que indicar o tamanho, não é? Se o buffer for igual a nulo, portanto estaremos só a controlar o parâmetro de mode, portanto a forma que nós queremos que seja bufferizado ou não. Se o buffer for nulo, o próprio STDU vai alocar um buffer dele, não é? E vai lhe dar o tamanho que ele achar conveniente. Normalmente, quando muito, poderemos mexer aqui nesse parâmetro, não é aconselhado estamos a mexer no buffer, nem no size, porque isso são regulados e o setVBuff, o próprio sistema operativo e a biblioteca do C fazem um bom trabalho em tentar ter os melhores parâmetros para uma utilização mais eficiente do sistema, não é? Ainda sobre a parte de apagar fecheiros, temos aqui a função remove, que nos permite apagar um fecheiro, não é? Portanto, elimina uma entrada do sistema dos fecheiros. Qual é que é a vantagem? Bem, ela permite tanto eliminar fecheiros como diretórios vazios, não é? Portanto, na realidade o que ela faz é conforme o tipo de nome que for aqui passado. Se for um diretório, chama o remedir, que está vazio. Se for um fecheiro, vai chamar o onLeak, portanto será uma função de conveniência como existe aqui. Encerramos aqui o capítulo com a indicação da bibliografia, não é? Aqui nesse caso é o capítulo 3 do excelente livro do Linux System Programming do Robert Love e, obviamente, o manual que é nosso amigo na programação, não é? Seja do printf, seja do fopen, seja do getline e todas as outras funções, é sempre recomendado uma boa consulta ao manual. E aqui sim encerramos o capítulo.